Cantagalo, 23 de fevereiro de 2026. Declaro aberta a presente sessão. Convoco os presentes para nós realizar a oração inicial e após entoaremos o hino municipal. Pai nosso, que estais no céu, santificado. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bem no alto da colina, enxugando a natureza, conhece pequenina, mas respira beleza. Canta galo, altaneira, torrondeira, quero erguer, quero dar-te a vida inteira, por ti posso até morrer. Canta galo, por ti posso até morrer. Nessa terra muita gente já viveu sua vida inteira, desfrutando alegremente da lavoura e da madeira. Canta galo, altaneira, torrondeira, quero erguer, quero dar-te a vida inteira, por ti posso até morrer. Canta galo, por ti posso até morrer. Hoje o povo se levanta, quer viver na independência, e a juventude canta com amor e sem violência. Canta galo, altaneira, torrondeira, quero erguer, quero dar-te a vida inteira, por ti posso até morrer. Canta galo, por ti posso até morrer. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da portaria 1 de 2026, em atendimento ao artigo 23 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, assim como o artigo 20, inciso 11º, artigo 15, inciso 3º, a linha A. Proceda-se à leitura da composição das comissões para homologação do plenário. Portaria 001/2026. Em atendimento ao artigo 23 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, assim como o artigo 20, inciso 11, artigo 15, inciso 3, a linha A, proceda-se à leitura da composição das comissões para homologação no plenário. Portaria 1/2026. Torna pública a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Cantagalo para o ano de 2026. O presidente do Poder Legislativo de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e considerando o disposto no artigo 23, parágrafo 6º da Resolução 4/2015, emite a seguinte portaria. Artigo 1º. Torna pública a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Cantagalo para o ano 2026, formada em consenso entre os integrantes, conforme segue. Inciso 1.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Matheus Rosic. Relator, Reginaldo Rodrigues Calistro. Membro, Ramiro Martins dos Santos. Inciso 2. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Presidente, Reginaldo Rodrigues Calistro. Relator, Trajano Ribeiro Bandeira. Membro, Jastir Marcondes. Inciso 3. Comissão de Urbanismo, Viação, Obras e Serviços Públicos. Presidente, Ramiro Martins dos Santos. Relator, Ciro José Abreu. Membro, Gilmar da Silva Correia. Inciso 4. Comissão de Educação, Saúde, Bem-Estar Social, Esporte, Cultura e Lazer. Presidente, Trajano Ribeiro Bandeira. Relator, Paulo Fernando de Abreu. Membro, Gilmar da Silva Correia. Inciso 5. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Presidente, Ciro José Abreu. Relator, Matheus Rosic. Membro, Jastir Marcondes. Cantagalo, 19 de fevereiro de 2026. Eliel Zimmermann, presidente da Câmara Municipal. Então, fica assim, então, homologado a composição das comissões permanentes para o ano de 2026. Pô, só um pouquinho aqui que subiu o meu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei 1 de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei do Executivo 01/2026. Súmula. Altera a Lei 497/2003, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Cantagalo. O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei modifica a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Cantagalo, alterando o número de vagas de cargos já existentes e criando o cargo de pedagogo, 20 horas, e de professor de língua inglesa, conforme segue. Grupo ocupacional profissional. Cargo: enfermeiro padrão, 40 horas. Atual, 4. Projetada, 7. Salário inicial, 4.842 com 42 centavos. Fisioterapeuta, 20 horas. Atualmente, 3. Projeção para 4. Salário inicial, R$ 3.551,11. Professor pedagogo, 40 horas. Atual, 3. Projeção, 6. Salário inicial, R$ 4.461,82. Professor de Educação Física, 40 horas. Atual, 1. Projeção, 3. Salário inicial, R$ 4.028,97. Professor pedagogo, 20 horas. Atualmente não tem nenhum. Projeção, 2. Salário inicial, R$ 2.230,91. Professor de língua inglesa, 20 horas. Atualmente não tem nenhum. Projeção para 4. Salário inicial, R$ 2.230,91. Grupo ocupacional operacional. Cargo: ACS, 40 horas. Atual, 19. Projeção, 23. Salário inicial, R$ 3.242. ACE, 40 horas. Atual, 7. Projeção para 8. Salário inicial, R$ 3.242. Grupo ocupacional técnico. Cargo: gestor de convênios e contratos, 40 horas. Atual, 1. Projeção para 2. Salário inicial, R$ 5.558. Artigo 2º. Permanecem vigentes os demais cargos, salários e vagas não mencionados nesta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 3 de fevereiro de 2026. Justificativo. O presente projeto de lei 1/2026 tem por finalidade promover a adequação da estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Cantagalo
mediante a alteração do número de vagas de cargos já existentes, bem como a criação de cargos de pedagogo, 20 horas semanais, e professor de língua inglesa, atendendo às reais necessidades do serviço público municipal. A proposição decorre, sobretudo, da necessidade de cumprimento do termo de ajustamento de conduta, firmado entre o município de Cantagalo e o Ministério Público do Estado do Paraná, o qual impôs a obrigação de regularização dos desvios de funções existentes no quadro dos servidores públicos municipais, em estrita observância aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e do concurso público. Conforme apurado no âmbito do referido TAC, constatou-se que servidores vinham desempenhando atribuições diversas daquelas previstas nos cargos para os quais foram originalmente investidos. Situação que exige providência administrativa imediata para sua correção, sob pena de responsabilização do ente público e de seus gestores. Diante desse cenário, torna-se imprescindível a reorganização do quadro de cargos e vagas, com a realocação funcional adequada e a criação de cargos compatíveis com as atividades efetivamente desempenhadas, garantindo segurança jurídica à administração e aos servidores, bem como a continuidade e eficiência dos serviços prestados à população. A criação do cargo de pedagogo 20 horas e do cargo de professor de língua inglesa atende demandas específicas da área educacional do município, permitindo que as funções pedagógicas e o ensino da língua estrangeira sejam exercidos por profissionais legalmente habilitados e devidamente enquadrados em seus respectivos cargos, em conformidade com a legislação vigente e com a exigência do Ministério Público. Ressalta-se que as alterações propostas não visam a ampliação desnecessária da estrutura administrativa, mas sim a sua adequação à realidade funcional existente, promovendo a correta distribuição das vagas, o reenquadramento das funções e o fiel cumprimento das obrigações assumidas no TAC. Assim, o presente projeto de lei revela-se necessário, oportuno e juridicamente adequado, constituindo medida essencial para a regularização administrativa do município de Cantagalo, para o atendimento das determinações do Ministério Público, para a melhoria da eficiência e legalidade da gestão pública municipal. Diante do exposto, solicita-se a apreciação e a aprovação do presente projeto de lei pelos nobres vereadores. João Konjunski, prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei 003 de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei do Executivo 3/2026. Súmula altera a Lei 497 de 2003, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Cantagalo e dá outras providências. O prefeito do município de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei redefine a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Cantagalo, criando o cargo em comissão. Artigo 2º. Fica alterado o número de vagas referente ao cargo de provimento em comissão de assessor técnico especializado, o qual passará a ter a seguinte redação. Anexo 1, Ordem 3. Cargo assessor técnico especializado, carga horária 40 horas, vagas 4, nível CC2. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 6 de fevereiro de 2026. Justificativa ao projeto de lei 3/2026. Senhores vereadores, dirigimos-nos às vossas excelências para solicitar a apreciação do projeto de lei municipal 3/2026, que aumenta o número de vagas de 3 para 4 para assessor técnico especializado. Torna-se essencial o aumento de número de vagas para assessor técnico especializado, considerando a crescente demanda por profissionais qualificados para atuar na formulação e execução de políticas públicas. Atualmente, os cargos são preenchidos por um profissional formado em engenharia, um formado em direito e outro em administração. Assim, aumentando o número de vagas, permitirá que o município possua um corpo técnico mais robusto, que será possível aprimorar a qualidade das decisões governamentais, garantindo maior eficiência na gestão,
e melhor atendimento às demandas da população. A função requer conhecimento especializado em diversas áreas, além de requisitos a formação em nível superior, ciências contábeis, administração, economia, direito ou engenharia civil, sendo imprescindível a aplicação de técnicas e metodologias adquiridas em cursos de nível superior. A formação qualifica o profissional a tomar decisões mais assertivas e desenvolver soluções inovadoras. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, João Conjunski, prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei 004/2026, de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura deste projeto, já visto esse seu projeto do plano diretor, o qual foi criado com auxílio da população e nós, vereadores, que participamos das audiências públicas, e com o recebimento desse projeto, nós estaremos fazendo novas audiências públicas antes de efetivamente votar o projeto. Então, como ele é um projeto bastante extenso, acredito que será mais aproveitado na audiência pública o conhecimento desse projeto, do que uma leitura simples. E bem como o projeto está disponibilizado a todos os vereadores, a toda a população. Então, acredito que não terá prejuízo nenhum. Se for concordância dos demais companheiros, a gente dispensar a leitura desse projeto, gostaria de fazer essa solicitação. Então, conforme o artigo 87, parágrafo 1º do nosso regimento interno, que prevê a dispensa da leitura em consulta ao plenário. Então, consulta ao plenário se todos concordam de fazer a dispensa, porque são quase 200 páginas. E esse, como o Ciro falou, vai estar disponível lá no site da Câmara, com todos os senhores vereadores. Quem tiver alguma dúvida, só chegar aqui na Câmara também, a gente está passando esse projeto para que as pessoas tirem a dúvida. E também vamos fazer mais uma audiência pública. Para quem quiser dar uma opinião ou ver alguma correção que precisa ser feita, a gente vai fazer. Então, consulto os senhores se todos concordam em fazer a dispensa da leitura desse projeto. Então, fica dispensado a leitura do projeto 004/2026. Esse projeto está com pedido de regime de urgência. Então, quero colocar aqui em regime de urgência o projeto de lei 004/2026. Quem for favorável se mantém como está, quem for contrário que se manifeste. Então, fica aprovado o regime de urgência do projeto 4/2026, de autoria do Executivo Municipal. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei 11/2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei do Executivo 11/2026. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a proceder à concessão de direito real de uso de imóveis públicos e a particulares, visando o fomento econômico, geração de emprego e renda e da outras providências. O prefeito do município de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder o uso, por meio de concessão de direito real de uso, onerosa ou gratuitamente, de imóveis de propriedade do município a pessoas jurídicas de direito privado para a instalação de atividades industriais, comerciais, de serviços ou tecnologia, visando a geração de emprego e renda. Artigo 2º. A cessão de uso de que trata esta lei será procedida obrigatoriamente por meio de licitação de ampla concorrência, observando legislação vigente, em especial o que dispõe a Lei Federal número 14.133/2021. Parágrafo 1º. O edital de licitação estabelecerá como critérios de julgamento, além do valor da outorga, se onerosa, pontuação para: inciso 1º, maior número de empregos diretos a serem gerados. Inciso 2º, maior volume de investimentos a serem realizados no imóvel. Inciso 3º, tempo de instalação e início das atividades. Parágrafo 2º. Em caso de igualdade de condições, terá preferência a empresa que comprovar maior contratação de mão de obra local. Artigo 3º. Além do critério previsto no artigo anterior, poderão ser estabelecidos outros critérios de julgamento e condições complementares no respectivo edital, desde que, inciso 1º, guardem compatibilidade com o interesse público. Inciso 2º,
Respeitem os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Inciso 3º, assegurem a isonomia entre os concorrentes. Inciso 4º, observem a imparcialidade e a objetividade na seleção das propostas. Artigo 4º. A concessão de uso real será feita por prazo determinado, não superior a 15 anos, prorrogável mediante justificativa de interesse público. Parágrafo único. Encerrado o prazo de concessão ou ocorrendo a sua extinção por qualquer motivo, as benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, bem como voluptuárias que não puderem ser levantadas sem dano ao bem principal, incorporar-se-ão ao patrimônio municipal de pleno direito, independentemente de qualquer ato ou formalidade, não assistindo a concessionária direito à retenção, reembolso ou indenização de qualquer natureza. Artigo 5º. O edital definirá, entre outros aspectos, inciso 1º, a identificação e descrição dos imóveis objeto da cessão. Inciso 2º, as obrigações da cessionária. Inciso 3º, os prazos para início das atividades e comprovação da geração de emprego. Inciso 4º, as hipóteses de rescisão da cessão. Inciso 5, as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento das condições pactuadas. Artigo 6º. A cessão será revogada caso o cessionário não cumpra a finalidade, incorra em inadimplência de encargos ou desvie o uso do imóvel, perdendo as benfeitorias realizadas, que incorporarão ao patrimônio público sem direito à indenização. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 20 de fevereiro de 2026, João Konjunski, Prefeito Municipal. Justificativa ao Projeto de Lei 11/2026. Nobres edis. O município possui imóveis que, muitas vezes, encontram-se subutilizados ou sem uma destinação que reverta em benefícios diretos à população. Ao cedê-los para a instalação de indústrias, comércios e empresas de tecnologia, o poder público cumpre o preceito constitucional de função social da propriedade, transformando ativos imobiliários em motores de crescimento. O foco central dessa proposta é o cidadão cantagalense O foco central dessa proposta é o cidadão cantagalense. O artigo 2º estabelece critérios rigorosos de pontuação no certame licitatório, privilegiando empresas que garantam o maior número de empregos diretos e a utilização da mão de obra local. Em cenário econômico desafiador, atrair investimentos privados é a estratégia mais eficaz para garantir dignidade e sustento às famílias do nosso município. A observância da lei de licitações assegura que o processo seja transparente, impessoal e que vença a proposta de melhor atenda ao interesse público. Além disso, previsão de reversão do imóvel ao patrimônio público em caso de descumprimento. Protege o erário contra eventuais desvios de finalidade. Ao oferecer o direito real de uso, o município reduz custos para o empreendedor, tomando Cantagalo um polo atrativo para novos negócios. O investimento privado realizado no imóvel acabará futuramente integrando o patrimônio municipal, gerando um ganho patrimonial a longo prazo, sem custo direto aos cofres públicos. Diante da relevância da matéria, para o fortalecimento da nossa economia e para a criação de novas oportunidades de trabalho, contamos com o apoio e costumeira sensibilidade dos nobres pares para a aprovação do projeto de lei. João Konjunski, Prefeito Municipal. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei 13 de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei do Executivo 13/2026. Súmula. Altera a Lei 497/2003, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo no Municipal e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais em conformidade com a Lei Orgânica, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei redefine a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Cantagalo, alterando a nomenclatura do cargo de fiscal tributário para auditor tributário. Grupo ocupacional administrativo, cargo
Auditor fiscal tributário, 40 horas, vagas 2. Salário inicial, R$ 4.650. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de fevereiro de 2026. Justificativa. Dirigimos-nos às vossas excelências para solicitar a apreciação do projeto de lei 13/2026, que tem por finalidade atualizar e adequar a nomenclatura do cargo atualmente denominado fiscal tributário para auditor fiscal de tributos, em consonância com a evolução das atribuições exercidas no âmbito da administração pública municipal. O termo auditor tributário encontra-se alinhado às denominações adotadas por diversos entes federativos, bem como a estrutura de carreiras fazendárias modernas que atribuem profissionais funções que ultrapassam a simples fiscalização. Importante destacar que a alteração não implica necessariamente criação de novo cargo ou aumento de despesa, tratando-se de medida organizacional voltada a aprimoramento da gestão pública e à valorização da carreira tributária, desde que mantidas as atribuições e requisitos legais já estabelecidos. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres vereadores e vereadora desta Casa de Leis e colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. João Konjunski, Prefeito Municipal. Então, encaminham os projetos de leis para análise jurídica e das comissões competentes. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das indicações 1 a 6 de 2026, de autoria do Legislativo Municipal. Indicação 01/2026. Teor da indicação. O vereador que o presente subscreve, no uso das suas atribuições legais, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, indicar que depois de ouvido o plenário, seja enviado um ofício ao prefeito municipal solicitando uma lombada na estrada que liga a comunidade de Carazinho em frente ao Bar do Ney. A justificativa a pedido dos moradores para que seja colocada uma lombada para reduzir a velocidade, pois veículos estão passando em alta velocidade, colocando a vida dos moradores, crianças e animais em risco. Trajano Ribeiro Bandeira, vereador autor. Solicito se o autor deseja comentar a indicação. A palavra, senhor presidente. Palavra concedida ao vereador Trajano. Mais uma vez eu venho fazer essa indicação de lombada. Não sei se posso ser atendido, né? Mas a gente está fazendo aí as demandas, cumprindo com os pedidos dos moradores, com os pedidos dos munícipes nossos aí. E ali, devido ao asfalto novo que saiu ali, então é viável uma lombada ali para reduzir a velocidade dos veículos que trafegam ali pela via, pois ali tem vários moradores, muitas crianças, tem ônibus escolar que para ali, então é viável que eles analisem com jeitinho ali para que seja instalada essa lombada para ter uma redução da velocidade ali. Devolvo a palavra. Em votação, a indicação. Ficar aprovada a indicação 1 de 2026. Indicação 2/2026. Teor da indicação. O vereador que o presente subscreve, no uso das suas atribuições legais, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, indicar que depois de ouvido o plenário, seja enviado um ofício ao prefeito municipal solicitando manutenção das manilhas na entrada da residência do senhor Jonise Stronzek. Justificativa. A presente indicação se faz necessária a pedido do morador, visando a realização da manutenção das manilhas da entrada das residências, em especial da entrada da casa do senhor Jonise Stronzek. Ressalta-se que o referido morador passou recentemente por procedimento cirúrgico, encontrando dificuldades para sair de sua residência, em razão das más condições em que se encontra a via e o acesso à sua casa. Solicitamos a atenção especial do Poder Executivo para a realização dos reparos necessários, garantindo melhores condições de acesso, segurança e mobilidade ao morador e demais usuários da via. Gilmar da Silva Correia, vereador autor. Solicito se o autor deseja comentar a indicação. Então, em votação, a indicação 2.
Ficar aprovada a indicação 2 de 2026. Indicação legislativa 03/2026. Teor da indicação. O vereador que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições legais, vem respeitosamente, diante de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, indicar que, depois de ouvido o plenário, seja enviado ofício ao prefeito municipal, solicitando readequação na Unidade Básica de Saúde Inocêncio Rocha de Abreu, a pedido dos usuários, para que seja feita a instalação de uma caixa d'água na referida unidade, pois, em caso de falta de abastecimento, o local fica totalmente sem água, impossibilitando o uso de banheiros, a higienização e o atendimento, a adequação à população. Também se faz necessário solicitar que sejam regularizadas as pendências notificadas pela Sanepar, para que não venham receber cobranças indesejadas. A medida necessária para garantir condições mínimas de funcionamento, higiene e segurança sanitária, assegurando a continuidade do atendimento de saúde. Gilmar da Silva Correia, vereador autor. Solicito se o autor deseja comentar a indicação. Palavra, senhor presidente. Palavra concedida ao vereador Gilmar. Bom, então eu estive visitando essa unidade lá em cima, a unidade de saúde. Me deparei com uma situação muito difícil e, para falar a verdade, até feio, porque vocês vejam bem a unidade de saúde que vai várias pessoas por dia lá, não tem água. Imagina se falta água da rua, o pessoal fica totalmente sem água, nem para tomar, nem para beber, nem para usar para o banheiro, fazer um café, nada. Então, peço encarecidamente para que o executivo possa estar mandando alguém lá para poder arrumar essas caixas lá, para poder o pessoal poder ter uma água lá para poder pelo menos tomar, pelo menos, né, ou fazer um café, ou lavar as mãos, pelo menos. Dou a palavra, senhor presidente. Em votação, indicação 3. Ficar aprovada a indicação 3 de 2026. Indicação 4/2026. Teor da indicação. O vereador que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições legais, vem respeitosamente, diante de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, indicar que, depois de ouvido o plenário, seja enviado ofício ao prefeito municipal, solicitando melhorias no bueiro na propriedade do senhor Valmir Gonçalves, popular Valmir Gaiteiro, na localidade de Faxinal dos Carpinteiros. Justificativa: a pedido do morador, onde vem solicitando realizar melhorias no bueiro em frente à sua casa. A presente indicação se justifica em razão das más condições do bueiro, que com as fortes chuvas acaba transbordando a água e também danificando as estradas. Os moradores solicitam a atenção do executivo para a realização das melhorias necessárias com urgência, visando melhores condições de acesso e qualidade da via à população local. Reginaldo Rodrigues Calisto, vereador autor. Solicito se o autor deseja comentar a indicação. Dispensa. Em votação, indicação 4. Ficar aprovada a indicação 4 de 2026. Indicação 5/2026. Teor da indicação. O vereador que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições legais, vem respeitosamente, diante de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, indicar que, depois de ouvido o plenário, seja enviado ofício ao prefeito municipal, solicitando reparos urgentes no asfalto da estrada Alaor Lopes Fritz, no trecho que compreende desde a Serra do Castelo até a chegada ao município. Justificativa: o pedido se justifica diante da situação crítica em que se encontra o referido trecho da estrada Alaor Lopes Fritz, onde a trafegabilidade de veículos está praticamente inviabilizada. O asfalto apresenta inúmeros buracos e pontos severamente danificados, ocasionando danos frequentes aos veículos, gerando prejuízo aos usuários e colocando em risco a segurança de quem transita pelo local. Além disso, a precariedade da via tem dificultado o tráfego diário dos moradores da zona rural, bem como o escoamento da produção agrícola, impactando diretamente a economia local e a qualidade de vida das famílias que dependem dessa estrada. Diante do exposto, solicita-se com urgência a realização de reparos no asfalto a fim de garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança, mobilidade a todos que utilizam a referida estrada. Reginaldo Rodrigues Calisto, vereador autor. O autor deseja comentar a indicação? Depois mais eu vou comentar, senhor presidente. Então, em votação, indicação 5. Ficar aprovada a indicação 5 de 2026. Indicação 6/2026. O vereador que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições legais, vem respeitosamente, diante de Vossa Excelência e dos nobres vereadores,
indicar que depois de ouvido o plenário, seja enviado um ofício ao prefeito municipal solicitando readequação das estradas na comunidade do Faxinal dos Carpinteiros. Justificativa a pedido dos usuários para que seja feita a readequação das estradas, pois encontram-se em situações precárias devido ao alto fluxo de máquinas agrícolas que estão em período de safra e também carretas que estão transportando cargas de madeira. Reginaldo Rodrigues Calisto, vereador autor. Autor deseja comentar a indicação? Dispensa. Em votação, indicação 6. Aprovada a indicação 6 de 2026. Palavra livre. Se algum dos vereadores deseja fazer uso da palavra, os microfones estão abertos pelo tempo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Trajano Ribeiro. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nossos visitantes, senhor João Abreu, professor Cedenir, o Mateuzinho está junto com a gente aí. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela final de ano que a gente passou, pelo prazo que a gente teve ausente aí, mas tivemos ausente de sessão, mas como vereador aí a gente estava presente em tudo o que estava ocorrendo, então tivemos muitas polêmicas aí nesse tempo que a gente teve sem as sessões. Então vamos trazer um resumão aqui bem rápido aqui do que a gente passou aí esses dias. Tivemos ali um cidadão aí que quis passar por cima da lei, quis impor ali para a população uns redutores de velocidade que não consta em cima da lei, não tem legalidade para isso. Então, ele se tomou no direito de pegar e ir lá fazer, abandonar o serviço dele que ele é contratado para fazer e fazer um serviço ali que não diz respeito a ele. Então, a gente foi lá, tentou conversar pessoalmente com ele, tentou conversar com o executivo para ver se solucionava o problema, mas não conseguimos, portanto que a gente conversou de manhã, à tarde ele foi e instalou mais. Então, tipo, confrontando com a gente ali, mostrando que, querendo dizer que é ele que estava de peito ali na situação. Então a gente se obrigou a convocar o setor aqui do Legislativo, buscamos as informações corretas, tivemos que aplicar um ofício para que fosse legalizado, pedindo esclarecimentos ali a respeito desses redutores, se ele tinha passado, se ele tinha projeto, se ele tem passado pelos fiscais de trânsito, com os meios legais, se teria projeto, se tem licitação para ser feito. Então, como ele não apresentou nada, porque ele fez por conta, então ele teve que retirar ali. Então, a gente está passando ali agora para esclarecer para a população que, em momento algum, a gente virou as costas para essas situações. Então, essa é uma das situações ali que, muitas vezes, tentam fazer sem legalidade, mas a gente está junto, a gente está aqui para correr atrás da legalidade das situações. Então, deixar bem claro, não só para ele, mas para qualquer um que queira passar por cima da lei, que analise primeiro o que está fazendo, porque nós estamos de olho, nós estamos aqui para cumprir o que é de lei, então, que não tente fazer as coisas sem consultar os órgãos competentes para que o que está sendo feito ali. Então, é só uma dicasinha para ele, nós precisamos que eles atendam aos nossos pedidos das indicações. A gente está fazendo as indicações,
mas que seja feita dentro da lei. Que não venha querer fazer a coisa fora da lei, que não venha querer passar gato por lebre, porque aqui não tem como. Aqui a gente está aqui para ser cumprido as legalidades. Então, se for para atender as nossas indicações, que faça pelo certo. Não adianta querer vir fazer o que não está nas leis ali, porque vai estar sempre arrumando retrabalho. Porque você vai fazer o negócio, tem que fazer bem feito. A questão da final de ano ali, eu tive até conversando ali com o secretário de saúde a respeito dos atendimentos noturnos. Então, teve situação aqui, nós recebemos muita visita, muito pessoal que veio de fora, que é cantagalense, mas hoje se reside em municípios fora, então eles estiveram visitando o município. E teve uma situação ali que me deixou um pouco aborrecido, porque eu não sei qual o motivo, razão ou circunstância que teve pessoa que precisou do atendimento ali da saúde e da UBS e acabou não conseguindo ter esse atendimento. Então eu conversei com o secretário, conversei em partes, porque ele não se encontrava no município, mas aí fui atrás de outros métodos ali e acabamos conversando. Então, eu só peço para eles que analisem certinho. O plantonista que está ali, ele está para atender, ele está ganhando para aquilo ali, então se ele está ali, não é para ficar dormindo nos cantos. Se é para ser atendido, então tem que ser atendido em qualquer horário que tiver ali, porque ele está ganhando para aquilo lá. Se eles têm outros compromissos durante o dia, se eles têm outros plantões em outros municípios, isso aí para nós não interfere em nada. Para mim, então nós queremos que ele esteja ali para atender a população, para que não venha depois reclamar, o pessoal vir reclamar para a gente de volta aí. Então, talvez foi um caso à parte, espero que não aconteça de volta, a gente ter que vir cobrar de volta aqui uma situação que é bem básica e para que seja cumprido ali o horário de atendimento. No mais, desejar aí uma boa semana para todo mundo, para todos nós, que Deus abençoe cada um de nós aí e dizer que a população tem sempre aqui um amigo para contar. Então, qualquer coisa que vocês tiverem, por favor, tragam para nós. Não vão levar para a mídia, não vão levar para outras fontes ali que não vão conseguir solucionar o problema. Então, tragam até nós vamos investigar se tem lei para ser cumprida, nós vamos bater em cima até que se cumpra o que tem que ser feito. Então, muito obrigado, senhor presidente, obrigado, vereadores aí, por estar junto com a gente aí. Tudo que depender da gente aí, nós vamos estar sempre apoiando pelo certo. Nunca, jamais aí se tentar fazer o errado aqui, vai sempre estar comprando bronca junto com nós. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Reginaldo. Então, senhor presidente, demais companheiros que estão aqui, os presentes na casa, aos internautas que estão nos assistindo ou que irão nos assistir. É uma alegria estarmos de volta aqui após o recesso parlamentar e, como o Trajano falou, a gente não estava nas sessões, mas o nosso trabalho enquanto vereador, enquanto fiscalizador, enquanto legislador, enquanto parceiro do povo, acredito que com todos sempre estiveram na ativa. Quero aqui, acho que falar um pouco ali sobre aquela minha indicação a respeito daquele trecho da estrada Lower of Spritz. Eu acho que teve bastante fugiu a palavra.
repercussão, principalmente na comunidade, nas comunidades do interior, aonde vínhamos sofrendo há bastante tempo, né, com os trechos ruins. E ao conversar com o prefeito, ele não deu uma resposta muito boa a princípio, né? Então, às vezes acho que a gente que fica colocando ponto ou não, mas aí conversamos com o povo e o povo comprou a parada, né? Fizemos um abaixo-assinado, onde teve bastante gente que ajudou a divulgar, a correr atrás e coletar assinaturas. Em poucos dias ali, só que eu tenho em mãos aqui 271 assinaturas, fora, né, algumas que ainda não foi coletadas, né? Mostrando que, de fato, não era uma coisa da cabeça de um e do outro, né? Então, o povo fez o seu trabalho, correu de atrás. Tudo isso foi possível, né, graças ao povo que corre atrás da coisa. Né, até fiz um requerimento perguntando, porque quando eu conversei com o prefeito, ele falou, não, ali logo já sai o asfalto, o Rota Progresso. Sabemos que logo já sai o asfalto, o Rota Progresso. Mas quando que vai sair? Né? Então, ele falou que já estava pronto para sair, e a gente sabe que não. Até fiz um requerimento de informações para documentar isso, né? A gente sabe que acho que não foi nem assinado o convênio, muito menos saiu licitação ainda. E a gente sabe que é um processo que demora. Então, a partir disso, vamos esperar, né, a resposta formal do requerimento, né? Mas, acredito que, graças a essa grande mobilidade do povo, né, no sábado já foi dado uma recuperada ali naqueles trechos mais feios, né? Esperamos que, né, que seja melhorado aquilo ali, né, mas já dá para ter uma melhoria. Ali passa muitos veículos de saúde, muitos veículos públicos, caminhões carregados. Então, quem passou aquilo ali viu. E fiquei alegre, assim, no sentido de que o povo se mobilizou mesmo, né, mostrando que não é um negócio por lado político, mas sim por questão da melhoria daquela tão importante estrada, de onde grande parte da riqueza anda naquela estrada. Muitas pessoas passam, então eu quero, né, dizer isso, que a gente está junto com o povo e firmamos esse compromisso sempre, né, enquanto estivermos exercendo o nosso mandato, vamos estar na peleja. Acho que eu vou falar só isso aí mesmo hoje. Seguimos a luta. E sempre lembrando que tiver desde que seja para a melhoria do bem comum, nós vamos estar sempre junto, firme, representando essa população que nos elegeu. Tudo que for bom nós vamos estar aqui aprovando, independente do lado político. E o que não for, nós vamos estar de cobrança. Uma boa semana a todos e até mais. Com a palavra o vereador Matheus. Cumprimentar o presidente, os demais vereadores, todos os participantes e nossos servidores da casa, professor Sidenir, professor João Abreu. Aí vou dar uma cumprimentada só aqui com o falou aqui da nossa estrada. É uma estrada que teve a maior repercussão, foi sobre isso. Então, a demora que está nessa da Rota do Progresso, eu acredito na minha que o projeto aqui vai sair, esse asfalto vai sair, só que tem a trâmite ali para conseguir, né? Então, só que a agricultura nossa ali, que nem ele falou aí, hoje o Cantagal depende da agricultura, sabe? E ali não tinha condição mais, era um pneu por dia quem passava, é só quem mora para lá, tem o Ramiro também, é todo dia, passa e ocupa. Então imagina esses caminhão carregados ali de soja, milho, que estão trazendo os produtos para
ser entregue nas cooperativas. Era um pneu também por dia, então o lucro ia tudo ali. Então, mais viável ali foi feito aqui, até cobraram que os vereadores não estavam, tipo, agindo. A gente já foi, tanto que abaixo assinado quem fez foi de dentro da Câmara que saiu. Né? Foi de um vereador aqui, onde que nós apoiamos ele, foi ser abaixo assinado. Você pode ver que tá quase todos os vereadores lá nesse abaixo assinado também. E outra coisa é sobre o... Também aqui eu quero falar sobre ali o posto de saúde. Esse é um pedido da onde que eu resido, né? O nome da comunidade que eu resido ali, então é a comunidade inteira, tem Rio Visita, Canta Galinho, Copo Cabaco. Como é que é? Vai pertencer tudo ali a Vila Verde, no UBS, né? Que é mais conhecido que dizia UPA, né? Então, todos esses pessoal aqui da região, aqui, Invernadinha, Cantagalo, Cantagalinho, Carazinho, eles vão ter de vir aqui na Vila Verde. Eu mesmo hoje precisei, que todo mundo fica doente, eu tive um filho meu hoje que eu tive que levar no UPA ali, então cedo. Então eles já pediram para mim levar que era na Vila Verde, nós pertencemos à Vila Verde. E aonde que eu vim também para conversar com o secretário. Falei com educação, com ele, conversei, porque o pedido do povo que seja atendido no centro. Depois ali é mais agricultor, né? Vem de lá de carona, às vezes pega até o ônibus ali para vir, vem no centro ali, como é que vamos se deslocar lá para Vila Verde? Acho que ficou tudo ao contrário. Eu prometi para eles, não sei se eles vão... Fiz o requerimento até, né? Fizemos o requerimento, amanhã para o prefeito, o requerimento. Se algum outro vereador quiser assinar comigo, eu estou à disposição, vamos assinar. Que seja atendido normal aqui nesse UPA ali, no UBS. Afinal, que qualquer, tipo, aonde você chegasse num posto de saúde, tinha de ser atendido, não só ali. Então, mas o central é ali. Eu acho que o povo do interior fica muito sentido nessa parte, tirar, não que a Verde lá é afastado aqui, mas acho que é ruim para o nosso agricultor, eles que mantêm a cidade, chegar ali e ser jogado para outra UBS ali, outro. Então, já falei para eles, do que depender de mim, eu vou estar junto. Falei, não quero estrovar. E se precisar de alguma coisa, depois o Ciro, se quiser comentar mais um pouco, ele comenta. Mas eu na minha que tem jeito, o dinheiro da saúde vem bolas de dinheiro. Se for farta de médico, alguma coisa, você ganhar uma eleição, às vezes tem um médico lá, eles prometem, se eu ganhar a eleição vai ter 5, então vamos apoiar os 5, né? Acho que isso aí só depende dos gestores. O povo não venha sofrer. Isso que é o meu pensamento. No mais, era isso. Desejo uma boa semana a todos e devolvo a palavra ao senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ciro Abreu. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Quem nos visita hoje, quem vai nos acompanhar. Agradecer a Deus, primeiramente, por mais esta oportunidade. Poder estar aqui. Importante sessão, deliberando sobre assuntos importantes para o nosso município. Dando as boas-vindas por esse ano legislativo. A gente sabe que as sessões ordinárias, tanto extraordinárias, são para que a gente possa aqui apresentar para a nossa população as deliberações da Câmara, as preposições, e também o que a gente recebe do Executivo para a gente deliberar aqui. Mas que o trabalho do vereador, né, é muito mais fora da Câmara do que aqui dentro. Eu fico muito feliz, né, quando sou solicitado, quando as pessoas me procuram para ajudar elas a resolver alguma coisa. É sinal de que elas confiam no meu trabalho, capacidade para ajudar a resolver. Claro que nem tudo é a gente que resolve, mas a gente às vezes faz um encaminhamento adequado a fazer aquele atendimento.
né, nesse período de recesso, tanto de dezembro como agora janeiro, recebi várias solicitações, a qual a gente conseguiu ajudar muitas pessoas. O vereador Jacir Marcondes foi uma das pessoas que me atendeu, algumas solicitações que eu fiz, eu agradeço. E eu já não utilizo muito da indicação, né, no recesso não tinha nem como fazer uso dela, então a gente procura diretamente as pessoas para nos auxiliar. E o Jacir Marcondes, como é funcionário público e sempre uma pessoa disposta, também nos atendeu. Então, a gente, né, teve também trabalho nesses dias de recesso. O que não entristece um pouco é que quando a gente, né, dá informação para a pessoa, passando quem é que pode resolver o problema para ela, porque as limitações do nosso cargo não nos permitem que façamos tudo e nem que interferimos na autoridade dos secretários municipais, a gente indica para quem que ela tem que falar. É triste quando a pessoa nos responde que ela já entrou em contato com aquela pessoa e não teve a sua mensagem respondida, que foi completamente ignorada. Então, acredito que a pessoa que faz esse tipo de situação, ela ainda não se deu conta que ela está num cargo público e que uma das obrigações da nossa função é dar satisfação para a nossa população do que a gente faz. Mesmo se for para dizer um não, eu acredito que a pessoa prefere receber um não para que ela possa, de repente, tentar resolver aquela situação de uma outra forma, do que ser enrolada vários dias e não ter resposta alguma. Então, isso fica esse recado para os nossos secretários, para que respondam à nossa população, para que derem satisfação, para que digam se é possível resolver o problema, se não é para agora, para quanto tempo, né? É isso que as pessoas nos cobram. E, né, o vereador já é conhecido como o para-choque da administração, porque tudo que dá errado no município é culpa do vereador. Então, às vezes, a gente está levando culpa aqui não só pelo que a gente tem culpa, porque não estamos perfeitos, mas levando culpa pelas coisas que o executivo deixa de fazer. E, às vezes, o executivo não leva a culpa pelo que é culpa sua ainda. Sempre é os vereadores. Então, as pessoas, né, que acompanham um pouco mais as sessões, as informações, se nós olharmos as visualizações das transmissões das sessões, chega a 30, quem nos acompanhar aqui é muito poucas pessoas, mas na hora de falar mal, as pessoas estão sempre bem informadas, não sei aonde que elas se informam, não sei com quem, porque aqui elas não vêm e também não acompanham o que é dito aqui. E eu acredito que as informações mais corretas é passada por os senhores que estão na prefeitura, né, que estão diretamente ligados com as causas públicas. Então, né, fica esse alerta para a nossa população, gosta de falar coisas que não sabe em grupos, sem ter a mínima informação. Eu sou daquela opinião que quando a pessoa vai passar uma informação para outra, aquela pessoa pergunta assim, como é que você sabe? A pessoa tem que dizer porque eu pesquisei, porque eu procurei a informação. Não aquele tipo de pessoa que fala, porque fulano me falou. Seja esse tipo de pessoa. Seja o tipo de pessoa que vai procurar a informação antes de disseminar ela. Isso vai evitar até que você passe vergonha muitas das vezes. Então, coloco-me à disposição da nossa população mais uma vez, para que podem me procurar, para que a gente possa fazer os encaminhamentos, que a gente possa estar auxiliando nas cobranças. Fizemos reuniões com o executivo nesse período de tempo, quando a estrada aqui do Campo Alto estava interditada, né, por ocasião do calçamento que estão lá realizando, mas os agricultores precisavam passar para escoar sua produção. A gente intermediou uma reunião com todos os produtores, o executivo, né, o qual agradeço por ter recebido e por ter atendido a solicitação para que, né, fizesse uma estratégia para que os caminhões conseguissem passar. O preço dos alimentos já não está, né, muita coisa. Aí, os agricultores tendo que dar a volta de um caminho, às vezes, 3 vezes maior, pagando frete por quilômetro. Então, né, houve essa sensibilidade do Poder Executivo de que fosse, né, fazer meia pista para que os produtores possam estar escoando a sua produção, os que vêm daquela região. Então, a gente teve vários trabalhos, né, realizados aí nesse período e, para o decorrer do ano, aí, tudo que, né, a gente puder ajudar, podem contar comigo. Né? Meu número está em todas as minhas redes sociais, quem quiser falar comigo também é muito simples. Né? Uma coisa que a gente não faz é se esconder das pessoas. Nem que seja para dizer ou não, muitas vezes que a gente, né, não, como eu
falei, é limitado na nossa atuação. Porque, né, nós não temos o todo dos servidores públicos subordinado à Câmara dos Vereadores. A maioria da população acha que a gente pode mandar um secretário fazer alguma coisa, que a gente pode mandar um servidor fazer alguma coisa. Então, a gente tem essa limitação, mas acredito que com uma boa conversa, com um bom diálogo, a gente pode conseguir muita coisa. E é assim que a gente procura trabalhar. Fica também o pedido ao nosso executivo, né, nesse início de ano. Eu vi que vários municípios já aprovaram a reposição dos servidores, para que, né, já possa estar fazendo esse projeto, para que a gente não possa mais um ano ter que entrar numa discussão grande para lá em agosto, né, dar reposição para os nossos servidores. Para que a gente possa fazer no máximo até o mês de maio, lembrando, né, da promessa do nosso prefeito de um aumento de até 20% para os servidores, né, poderia ter se programado dar 5% cada ano, né, mas ano passado já não teve. Possa se programar, pelo menos que a gente possa, nesse ano, sofrer, fazer reuniões para cobrar aquilo que é direito dos servidores. Seria isso a semana, muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Com a palavra, o vereador Jacir Marcondes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, internautas, nossos servidores públicos da casa e os visitantes que nos honram com a visita. Senhor presidente, nesse momento quero agradecer a Deus pelo retorno dos trabalhos legislativos, do qual nós tivemos o recesso legislativo, né? Que é um direito também dos vereadores. E hoje estamos retornando com a primeira sessão, graças a Deus. A população nos entendeu que nós deveríamos de tirar o nosso recesso também, e hoje voltando aos trabalhos normais, do qual a gente vai enfatizar algumas coisas do que ocorreu durante o recesso. A gente teve o recesso legislativo, 6 sessões na Câmara, mas teve presente com os trabalhos também, né? Quero enfatizar aqui a fala do amigo vereador Ciro, né, do qual relatou ali dos trabalhos que a gente executou a pedido do vereador, e eu me coloco aqui como servidor público também, do qual a gente teve a honra de assumir um concurso público, estamos no quadro efetivo. Me coloco à disposição de todos os vereadores. Vocês são vereadores, os senhores são vereadores, mas são cidadãos cantagalenses que também merecem o respeito, que nós possamos atender da melhor forma. E eu, como servidor público e também vereador, quando for solicitado a minha pessoa com o trabalho, com a ferramenta que eu utilizo, eu procuro sempre atender da melhor forma. Me coloco à disposição novamente da Vossa Excelência e agradeço aí aos comentários do vereador Ciro. Quanto aos reparos no asfalto que liga a comunidade de Cavaco, é uma situação que a gente vem trabalhando há muito tempo com isso aqui. Eu mesmo, quando era diretor do departamento de urbanismo, depois passei para secretário de urbanismo, eu sempre colaborei, sempre trabalhei nesse trecho para a melhoria dessa estrada, que é o eixo, é o pilar de Cantagalo, essa estrada, né? Então, teve um trecho ali próximo do seu Orlando, que nós falamos, uma época estava intransitável, né? De conhecimento de todos. Nós tivemos com o trabalho, inclusive, esforço também do legislativo na época que colaborou com um financiamento, uma verba, um recurso, do qual era para nós trabalharmos na cidade também, e investimos um pouco ali, e recuperamos um trecho do Carazinha para lá, que era intransitável, que é de conhecimento de todos, que a maioria, o pessoal já não passava mais por ali, né? Então também é importante enxergar que teve melhoria por ali, né? Agora o trecho para cá do Castelo, como você fala, estava péssimo mesmo. De conhecimento de todos que a colheita está chegando, né? O transporte escolar está aí, pessoal da saúde que vão e voltam do interior, vão se deteriorando os carros, mas nós conseguimos aí, com a ajuda dos companheiros, um pouco de material fresado, do qual a rodovia nos forneceu, e nós pudemos fazer no sábado uma recuperação em alguns trechos mais críticos, do qual os vereadores aqui, a maioria já passaram por ali, já sabe. Os trechos mais críticos que estava difícil de passar mesmo, nós demos uma melhorada. Precisávamos de fazer completo, né? Mas como o material era pouco, nós opinamos de fazer os trechos mais críticos. Então,
a população é merecedora desse trabalho, porque não é só o agricultor que ali passa, nós também passamos diretamente por ali, sabemos que as deteriorações dos caminhões, veículos é grande. Então, com a recuperação, a melhoria que está, para a colheita, pelo menos, acredito eu que aquele material vai aguentar até a colheita. Senhor presidente, demais servidores dessa casa, população cantagalense, deixo aqui um abraço a todos e me coloco à disposição, como sempre, para atender da melhor forma. Obrigado. Boa noite aos senhores vereadores, nossos servidores, aos internautas, aos nossos visitantes. Então, hoje, como todos aqui já comentaram, é o início do nosso ano legislativo. Era para ser segunda-feira passada, porém, por causa do feriado, recesso e tal, ficou para hoje. Mas todos aqui comentaram a mesma coisa, que a gente sempre estava aí trabalhando, correndo atrás, olhando, fiscalizando, visitando. E o trabalho da Câmara, eu falo, a sessão é a parte mais fácil da função de ser vereador. O nosso papel maior é fiscalizar, trabalhar, e isso que a gente estava fazendo hoje, inclusive com o vereador Reginaldo, com o vereador Ciro, fizemos algumas visitas, acompanhando o pessoal da aviação em obras, fazendo pedidos, né, que a gente recebe da população. E aquilo que o Ciro falou aqui, nem sempre a gente é atendido e nós não temos poder, porque para a população, para algumas pessoas, o vereador tem o poder de juiz. Quando alguém comete um erro, ele tem que ir lá e julgar aquela pessoa e punir ela. Nós não temos esse poder. Tem o poder de prefeito. E aconteceu algo lá que não aconteceu, culpa do vereador. Mas nós não podemos fazer isso. A questão da estrada, que a gente recebeu bastante crítica sobre isso. Mas a gente não tinha que fazer. O que a gente podia fazer era cobrar. E é isso que foi feito. E tinha a expectativa de começar o asfalto lá em dezembro. Foi passando, já estamos no final de fevereiro e ainda não começou. Acredito que nem o convênio foi assinado ainda, então não sei qual o prazo que deve se iniciar essa obra. Tem o recurso garantido, que é da Rota Progresso. Porém, é muito burocrático. Uma conversa que eu tive informal com alguém ali ligado à prefeitura, falando que agora o Paraná, a secretaria que vai administrar esse recurso e está vendo o projeto, acredito que é a Secretaria de Agricultura ou da CECID mesmo, planejamento, pediu agora o projeto ambiental. Então, depois de tudo pronto o projeto, agora pediu o projeto ambiental. E é uma empresa que está fazendo. E segundo o que a pessoa me passou, estaria incluso no projeto, porém o engenheiro que está fazendo falou que não, quer cobrar mais um valor da prefeitura. Está nessa briga aí, já estava em execução a obra. Então é tudo coisa assim que não depende de nós, depende do prefeito, depende aqui da cidade, depende de lá. Então é umas coisas assim que às vezes a população nos outorga um poder que não é nosso. Então, não podemos às vezes tomar algumas atitudes que a gente teria vontade de fazer, mas infelizmente às vezes não cabe a todos nós fazer isso. Mas a gente vai estar cobrando aqui, sempre se colocar à disposição da nossa população, que nos elegeu, nos colocou aqui, aquele que não votou em nós também, nós somos vereadores de toda a população de Cantagalo, e aquilo que vinha as cobranças, a gente vai levar ao secretário, algumas cobranças vêm, a gente às vezes resolve, nem todo mundo fica sabendo que a gente tentou resolver, alguma denúncia, alguma coisa, a gente vai apurar, tenta resolver com o secretário, com a pasta ali que seja responsável por isso, e a gente vai continuar cobrando isso aqui. Deixar aqui uma informação, que nós estamos sem o nosso jurídico, assessor jurídico, nós tínhamos o doutor João Paulo, que era concursado, porém ele achou melhor, pediu demissão do cargo, e nós só tínhamos um no cargo, então ficamos sem. Então nós já programamos aqui desde o comecinho de fevereiro, ali, quando houve o pedido de demissão dele, a gente já está correndo atrás de um PSS, já teve as inscrições, que inclusive acabou ontem. Agora nós temos os prazos para abrir os envelopes, para ver quem que foi classificado, quem não foi. E até o dia 8 ou 9 de março nós teremos o novo jurídico, já podemos contratar, se não dá nenhum contratempo quanto a isso. Então, nossas sessões, enquanto não precisar de parecer jurídico, uma leitura dos projetos aqui, o andamento vai continuar. A partir do momento que nós precisar de vai dar certo, porque daí segunda-feira que vem, ainda não vão poder votar nenhum projeto ainda, desses que foi lido hoje. Temos nosso diretor, que é bem importante, está em regime de urgência, mas assim que nós consiga contratar o novo assessor jurídico por um PSS, é provisório, período de 6 meses, sendo podendo por mais 6. Mas nesse período aqui a gente vai fazer um concurso, né? A gente vai estar trabalhando aqui com a equipe, nós temos uma comissão de vereadores, nossos servidores que fazem parte. A partir de agora a gente já vai começar a trabalhar nesse concurso para que nós possamos dar andamento. Senão nós ficamos parados aqui, não tem como trabalhar sem ter um parecer jurídico. Né? Então, amparo jurídico, nós não conseguimos trabalhar aqui, não conseguimos dar andamento nos nossos projetos. Segunda-feira que vem, acredito que nós vamos ter algum outro projeto para leitura.
Aí na próxima segunda, acredito que nós já vamos ter o nosso jurídico aqui para dar os pareceres desses projetos lidos hoje e dos que virão na próxima segunda-feira. Tem um bem importante que é do concurso, a criação das vagas. Essas vagas vagas que não existem mais no concurso antigo. Algumas vagas, algumas pessoas nos questionaram, algumas funções que estão nesse aqui, é porque já tem as vagas criadas no concurso antigo que não foi preenchido. Então aí esse é um papel do executivo agora de fazer o edital, de marcar a data do concurso. E o concurso da Câmara, que foi o nosso assessor jurídico, a Câmara que vai ter que fazer. Então seria isso, gente. Obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe nossa semana e até a próxima sessão. Sem nada mais ser tratado, declaro encerrada a presente sessão.